nossa vez, chegou a nossa hora. Está começando um programa legal, a voz do servidor, lhe mostrando a verdade. A voz do servidor. Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Está começando mais um programa, A Voz do Servidor. Programa feito para você, amigo servidor público, e para toda a sociedade amazonense. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Vander, da Guaralove, que fica ali do lado do Bradesco. Toda vez que eu vou lá, mando um abraço. Tá mandado aqui. Quero mandar um abraço também para os meus amigos do Bradesco, todo mundo que trabalha lá. Mais uma vez dizer para o meu amigo prefeito Arthur Neto: prefeito, jogue a linha de ônibus para a direita, como é no Rio de Janeiro, cidade que eu e o senhor gostamos muito, porque a nossa juventude foi muito vivida ali. Isso tira um pouco da dificuldade dos taxistas, que toda vez reclamam com a gente, né, Cristian? Quero mandar um abraço para o meu amigo Sabá. Sabá, já disse aqui, é o melhor peixe de Manaus. Lá você não é enganado, tá? O Cristian está passando aí, né, o endereço, o rapazinho lá segurando os tambaquis, né? Inclusive, os peixes do Sabá você encontra no Conjunto Eldorado, no mini market do meu amigo Ricardo Elias, que fica aqui na Rua N, logo atrás do sindicato, né? São os melhores peixes de Manaus, qualidade Sabá. Sabá, um abraço para você. Dona Lídia, um beijo, um abraço para a senhora no meu coração. Quero também parabenizar por tudo, pela união matrimonial e pelo casamento, pela festa, pelo evento do meu amigo Fábio Jones com a sua noiva, agora esposa, que estão passando a lua de mel em Paris, bacana, merecedores. Parabéns, muita felicidade. Tenho certeza que o meu amigo Fábio Jones merece tudo de bom, a Andressa também, porque são pessoas boas, de coração limpo e que vão constituir, com certeza, um caminho muito brilhante. Os dois agora casados. O casamento foi uma maravilha. Mandar um abraço para minha amiga Elô, tá? Elô, que deu show de bola, dançando lá. Ela é uma simpatia, amiga nossa do peito, gosto muito dela. Meus amigos, eu quero conversar com você. Hoje nós vamos ter aqui a presença do professor João Lúcio, que vai conversar conosco sobre esse reajuste que o governo do estado, a prefeitura, o dinheiro do Fundep, como é que é aplicado, como é que pode ser aplicado, como é que pode ser usado, enfim. Eu costumo dizer o seguinte: um país em que paga para um professor um salário miserável de R$1.000, R$1.200, parece que estão dando uma glória para o professor, e paga para um bandido marginal, um criminoso, assassino, estuprador, lá no Poraquequara, R$2.500, esse país vai para o fundo. Não tem outra alternativa. Já fizeram com a educação do Brasil essa bagunça toda para beneficiar as escolas particulares. A verdade é essa. Eu me lembro, na minha época, eu estudava no Colégio Dom Bosco, mas os meus colegas de EA, de estadual, escola técnica, Benjamin Constant, Ângelo Ramazotti, todos eles tinham também professores maravilhosos, estudavam, os professores cobravam a direção do colégio, entendeu? Tinha lá sua responsabilidade e todo mundo fazia vestibular mano a mano e todo mundo passava ou não. E naquela época nós só tínhamos a UA, que hoje é a UFAM. Então essa história de dizer cota para fulano, vamos deixar de querer vagabundear o brasileiro, gente. Estão transformando o brasileiro em vagabundo. Esse governo que está aí está dando R$70 por filho e está dizendo que está tirando o brasileiro da miséria. Pare de enganar o povo brasileiro. Estão aí, o próprio PT bagunçando o governo da Dilma para poder trazer o Lula como herói nacional. Votei no Lula sim, já falei para vocês. Votei lá atrás, porque achava que o PT, por ser partido dos trabalhadores, iria mudar aquela burguesia, aquela economia burguesa que outros partidos ao longo dos anos tentaram passar para a gente. Mas o PT, infelizmente, foi o pior de todos, na minha opinião. Eu estou dando a opinião do Riad Balucci. É claro que no PT tem pessoas boas, mas, meu amigo, do jeito que está aí, não dá para continuar. Eles agora estão aqui na internet dizendo que vão matar o Joaquim Barbosa. Antes de matar o Joaquim Barbosa, mata o Lula, que foi quem indicou o Joaquim Barbosa. E olha, se indicou é porque sabia que o Joaquim Barbosa é linha dura.
e indicou para poder perseguir lá o pessoal de outros partidos. Só que a bomba, né, o tiro foi no pé. E aí está aí. O Lula disse no governo dele, nunca a Polícia Federal trabalhou tanto como no meu governo. Claro, nunca se roubou tanto como se rouba no governo do PT. A Dilma está sendo boicotada pelo PT, meus amigos. Esse tal de Gilberto Carvalho, esse cara aí está lá dentro só para dar informação e para bagunçar o governo da Dilma, gente. O próprio PT vai perder para o PT mesmo. Aí agora fico fazendo aí PT, PCdoB, tá? Entrou agora o governador José Melo, assumiu agora o governo, aí querem fazer greve, querem... Por quê? Porque perderam a boquinha dentro do governo. Essa é a história. Entendeu? Não fizeram greve durante o governo do senhor Eduardo Braga, porque até criar secretaria, esse cidadão criou para dar lugar para o PT, criou a tal de SEARP, que é Secretaria de Articulação Política. Meu amigo, cadê o Supremo Tribunal Eleitoral, que não vê que isso é fazer campanha? Seu Eduardo Braga durante anos ficou aí com o tal do programa Fala Governador, isso é campanha. Aí quiseram caçar o Sabino porque tinha um programa de televisão. Sabendo que agora está apoiando Eduardo Braga. Nós estamos agora fazendo com que a bandidagem seja coisa normal no Brasil. Eu começo a ver pessoas, né, vangloriando os bandidos, batendo palma. Olha, esse encarou, esse, né, enfrentou e tal. Que história é essa? Querem matar agora o Joaquim Barbosa, os caras na internet. E eles dizem, fui eu mesmo que fiz. Né? Gente, não tem mais onde parar, não temos mais onde ir. O Brasil está entregue, e se você, meu amigo telespectador, não fizer a sua parte, pode ter certeza, não fique pensando aí, mas eu sou só um. Não, você é mais de um que pode mudar essa história. Esse ano é ano de eleição. Está aí o senhor Eduardo Braga fazendo propaganda do Proama, que ele não deixou uma gota de água, gastou mais de 600 milhões, não gastou. Aí o Uriade está falando mal do Eduardo Braga. Não estou falando mal do Eduardo Braga, eu estou falando a verdade. O senhor Eduardo Braga, quando assumiu o governo, criou logo 2 tabelas da tal gratificação, diminuindo dos efetivos e aumentando dos comissionados. Aumentou os cargos comissionados de 2 mil para mais de 8. Hoje em dia tem mais de 10, 12 mil cargos comissionados no nosso governo. Comprometeu o nosso Estado em quase 80% de empréstimos com financeiras lá de fora. Hoje você, amazonense, você já está devendo. Seu filho, seu neto já está devendo. E cadê? Quem disse que aquela ponte custou 1 bilhão e 100 milhões, minha gente? Quem disse? Aí o Uriade está falando mal de A de B. Tá aí, estão fazendo propaganda, Proama, eu fiz o Proama, só falta entrar no tubo. Então, Proama. Não deu uma gota de água, meus amigos. O prefeito, para poder usar o Proama, junto com o governador Omar, tiveram que gastar outros 100 milhões. Está aí a Dilma aí mostrando, dizendo que tá dando para a população freezer, máquina de lavar, porque a energia caiu, queimou seu aparelho, nós vamos lá entregar. Mentira! Eu quero que apareça uma pessoa aqui do estado do Amazonas, porque aqui todo dia falta luz aqui no nosso estado, na nossa cidade. Eu quero que venha uma pessoa dizer, a Manaus Energia me deu isso daqui porque queimou. Eu quero que me venha dizer. É mentira, estão pegando a Petrobras, estão acabando com a Petrobras, meus amigos, acabando com a Petrobras. Agora voltou de novo a tal da Rosemary, que é aquela que queria acabar com o Porto de Santos, junto com o tal do Gilberto Miranda, que eu já disse como é que o Gilberto Miranda ficou rico. O Gilberto Miranda ficou rico com a corrupção aqui no nosso estado, com a conivência dos governadores que ficaram lá, governador de 90, 94, 98. Sinceramente, eu quero dizer aqui um negócio. Eu não duvido nada em campanha política. Não duvido nada, mas eu preciso lembrá-los aqui. Dona Rebeca Garcia, em 2008, 2012, não foi, Christian? Era candidata a prefeita. Seu Eduardo Braga, no Senado, foi lá, no Senado ele fez um discurso dizendo que ia apoiar a Dona Rebeca Garcia. Todo mundo viu o que aconteceu com a campanha da Dona Rebeca Garcia em 2012. Foi para uma reunião às 10 horas da noite, 11 horas da noite, lá na casa do seu Eduardo Braga, saiu de lá chorando, desesperada, e não foi mais candidata, já renunciando, e aos troncos e barrancos, empurraram o goela dentro a senadora Vanessa Graziotin, que não queria ser candidata,
mas que quando viu guerreiro guerreiro é isso, tá? Aqui é para ir para a briga, tem que ir. E ela foi. Perdeu e perdeu com dignidade. Isso daí eu tenho que fazer justiça aqui. Mas a dona Rebeca Garcia saiu daquele jeito, todo mundo viu, leu em jornal, saiu em rádio, jornal e televisão. E agora, não duvidem que possam vir juntos, não duvidem. Assim como também seu Amazonino Mendes com seu Eduardo Braga, que lá atrás um chamou o outro de ladrão, e não sou eu que estou dizendo, leio os jornais, o Amazonino porque vendeu a Cosamo, o seu Eduardo Braga disse que o Amazonino roubou o dinheiro, e o Amazonino disse que o seu Eduardo Braga é o cara que mais superfatura a obra, tanto é que a ponte, ele falou, Prosamin, tá. Então, gente, pensem bem, mas eu não tenho como mudar, meus amigos, pense bem, a classe que mais vota errado foi feita uma pesquisa, não sei o que estou falando. Tudo bem que o IBGE e o IPEA, o PT já deu um jeito de acabar com a credibilidade, mas foi feita uma pesquisa pelo IBGE que a classe que mais vota errado em termos, porque é por interesse, é a classe A e B. Essa história de dizer, é aquele pobre que elege, é a classe A e B, porque vota por interesse. Eu tenho que eleger o fulano, porque lá eu tenho um esquema com ele, isso tem que acabar, porque você, que é meu telespectador inteligente, você sabe, seu filho não tem escola por causa da corrupção, seu filho não tem saúde por causa da corrupção, seu filho não tem uma educação, uma saúde, um transporte coletivo, uma habitação, saneamento, por causa da corrupção. É bandido roubando você e dizendo que está tirando você da miséria, lhe dando R$70. Nós precisamos mudar isso. E eu conto com você. É por isso que todos os sábados eu digo para você, apesar de tudo isso, meu amigo, tenha um bom dia. A voz do servidor. Servidor. Estamos de volta com o programa A Voz do Servidor, programa feito para você, amigo servidor público, e para toda a sociedade amazonense. Eu estou aqui com o professor João Lúcio, que esteve presente na Assembleia, Assembleia Legislativa? Salário reajustado na saúde e educação, né? Até parece que o governo está fazendo algum favor, né? É verdade. Mas eu quero, antes de começar, mandar um abraço para minha amiga professora Belota, dizer para ela que o programa está aberto para ela, a hora que ela quiser pode vir aqui. Eu estou aqui com o professor João Lúcio, que vai falar um pouco dessa batalha do reajuste salarial com os professores. Fique à vontade, professor. Bom dia, Riad Balude, bom dia você telespectador, você servidor que está aí, né, nos vendo. E gostaria de dizer o que foi que aconteceu na conjuntura estadual e na conjuntura municipal aos trabalhadores em educação. Então vamos começar pelo Estado. Nos dias 14, oficialmente deveria ser votado o reajuste salarial dos trabalhadores em educação. Os professores resolveram acampar antes da sessão começar, um dia antes, para que eles pudessem pegar os assentos lá da galeria da Assembleia Legislativa. E assim conseguiram. Então, ali ficou tomada por professores. Mas também, com o tempo, diretores de escola foram chegando, né? Eles foram orientados também pelos diretores do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, o SINTEAM, e a tentativa deles era de aprovar na íntegra a proposta do governador. Uma proposta de arroxo, uma proposta que desvaloriza a categoria e também eles não quiseram que nenhuma emenda fosse aprovada. O que aconteceu? Emendas foram mandadas pelos deputados Marcelo Ramos, José Ricardo, Chico Preto, Luiz Castro, né? E o presidente da sessão, que estava organizando lá a votação, o deputado Belarmino Lins, ao perceber que a maioria dos deputados estavam de acordo com as emendas essas que poderiam nos trazer valorização, como, por exemplo, o auxílio transporte pago de forma imediata,
o auxílio alimentação também pago de forma imediata, eleição direta para gestor, né? E a horário de tempo pedagógico universal e não apenas aos servidores efetivos. Pois bem, o senhor deputado Belarmino Liz, que presidiu a sessão, ao perceber que a maioria dos deputados estavam de acordo, ele resolveu acabar com a sessão de quarta-feira, que foi dia 14. E começou-se uma confusão muito grande depois que o senhor Belarmino Liz fechou a sessão. A sessão que deveria terminar na quarta, recomeçou a quinta-feira, e nós, professores, ficávamos acampando de quarta para quinta. E só saímos de lá depois que o então líder do governo, Sinésio Campos, nos deu um documento que haveria sessão plenária para discutir esse assunto apenas na quinta-feira. Então, nós pegamos esse documento do líder do governo e fomos para casa. Ao chegarmos lá, às 8 horas da manhã, já existiam ônibus fretados. Ônibus esses que foram conseguidos aos gestores de escola que, de forma orquestrada, tomaram conta dos 300 assentos da galeria da Assembleia Legislativa. E o que se tornou-se uma grande confusão, porque nós chegamos lá e não pudemos entrar. Tivemos que negociar para entrar de 5 em 5, de 6 em 6. De vez em quando um diretor saía, 2 saíam. Quando 2 diretores saíam, 2 professores entravam. E aos poucos nós fomos tomando conta daquela galeria lá. E das 4 emendas enviadas, né, 3 foram rejeitadas, né, e uma emenda, a emenda que contempla a HTP, que é o horário de tempo pedagógico universal, foi aceita. O deputado Marcelo Ramos, junto com o deputado Chico Preto, provaram por A mais B que o auxílio alimentação poderia ser pago sim esse ano, através de uma verba indenizatória. E eles provaram também que existe dinheiro em caixa lá da SEDUC, porque eles pegaram 9,4 milhões da verba da SEDUC para pagar água, luz, telefone de outras secretarias. E gastaram em uma semana com os diretores de escolas em um evento faraônico lá no Tropical Hotel, né? E o que foi que aconteceu? Nós pedimos 20%, que somos do movimento de luta independente dos professores de Manaus, nós pedimos 20% de reajuste salarial. Pedimos auxílio alimentação pago de forma imediata, auxílio transporte e plano de saúde. Tudo isso foi negado. Eu quero só dizer que apenas 4 deputados votaram a favor dos professores. Deputado Chico Preto, deputado Luiz Castro, deputado Marcelo Ramos e deputado José Ricardo. Os demais são inimigos dos educadores do estado do Amazonas. É por isso que a nossa educação está aí, a penúltima no IDEB. E quando aparecem os exames a nível internacional, a situação piora, né? E tem professor no meio desses que votaram contra, né? Tem professor e o próprio governador se diz professor. Ele prometeu 10% que vai ser pago agora no mês de junho, mas na verdade vem só 5,67% em junho e os 4,33% ele prometeu nos pagar apenas no mês de janeiro. Só que em janeiro já é uma outra gestão, já é um outro orçamento. E além do mais, o senhor governador está concorrendo à reeleição. O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral provavelmente irão se meter nisso aí e irão impedir esse repasse dos 4,33%. Então, não há segurança jurídica nenhuma para que esses 4,33% sejam pagos para nós, professores. Agora, levando para o lado municipal, ontem foi aprovada a mudança do planos e cargos, carreiras e remuneração da CEMED. E junto com o plano apareceu um reajuste de 10% pagos sem parcelamento, né? Esses 10%, né, a princípio ele vai nos dar um certo alívio, mas não é aquilo que a categoria idealizou. A categoria idealizou 15%, né? E ontem, na Assembleia do Sintean, a Assembleia rejeitou a proposta de 10%, mas, pelo que eu estou vendo, já bateram o martelo, tanto é que os contra-cheques já vão ser impressos com a atualização de 10%. Mas o que causou polêmica mesmo foi a mudança do planos e cargos, carreiras e remuneração. Isso porque a nomenclatura subsídio foi substituída pela nomenclatura vencimento, né? E o que vai acontecer? Eu gosto de me basear muito pelo contexto histórico. Pelo contexto histórico, quando você cria
gratificações, você acaba instalando uma política de penduricalhos, né? Ou seja, ninguém vai levar gratificação para aposentadoria e ninguém vai levar gratificação para o 13º salário, porque não deixaram amarrado, né? Nós propusemos para a CEMED o reajuste de 100% do auxílio alimentação, um processo de escolha democrática para os gestores de escola e aumento de 20%. E essa troca de vencimento, de subsídio para vencimento, não garante a valorização aos educadores, embora esse plano tenha pequenos avanços, principalmente para os professores do ensino infantil, que agora vão ter HTP. Vamos falar dessa mudança no próximo bloco, que a gente vai para um breve break e já a gente volta com o professor João Lúcio. A voz do servidor. A voz do servidor. Estamos de volta com o programa Voz do Servidor e seremos rápido porque o tempo é curto e nós só temos meia hora para falar de educação. E eu quero deixar o professor João Lúcio bem à vontade para que ele continue explicando as mudanças no PCCR que teve lá da prefeitura, do município. Isso, das 78 tabelas do plano anterior, foram substituídas por apenas 2, o que também gerou um certo conforto, mas também muitas dúvidas, porque alguns professores que estavam em algumas tabelas vão ficar, não se sabe se ele vai avançar e quanto tempo eles vão avançar para a tabela seguinte. Bom, agora falando sobre a mudança do subsídio para vencimento, Sim. A alegação dos vereadores e das pessoas que ficaram na Comissão de Educação da Câmara Municipal de Manaus, que foram representadas por integrantes da Associação dos Professores, do Sinteam e de 3 vereadores da Câmara Municipal, eles disseram que o principal ganho dessa mudança é que no final do ano poderemos receber o rateio do Fundeb, né? Fundeb, vamos falar do Fundeb agora. Só que o Fundeb, 60% dessa verba do Fundeb ainda em regime de subsídio, ele já era repassado 60% desse valor. Os outros 40%, eles teoricamente deveriam ser usados para a logística, para a compra de materiais, para a manutenção, para programas de pós-graduação, né? Inclusive, aqueles notebooks que o ex-prefeito entregou aos professores foi com a verba do Fundeb, né? Então, o Fundeb, ele veio para complementar o nosso salário, mas também veio para ajudar na logística, né? E o único argumento que eles utilizaram foram esses. Mas eles se ativeram a sobras. Nós, professores, merecemos ser tratados com respeito. Não somos mendigos para receber sobras. Nós queremos, sim, valorização. Essa coisa de tratar o professor com sobras não é uma política de valorização do servidor. Professor, eu estou observando que o sindicato esteve sempre presente nas negociações. E, de uma certa maneira, sempre tendenciando contra a vontade do movimento. Como é que fica a situação da diretoria? Por que continuam diretores? Como é que pode mudar essa história? Porque eu digo assim, se cada um resolver se manifestar ao contrário, né, fica complicado, porque ninguém pode agradar a todos, né? Mas se existe um sindicato, esse sindicato deveria respeitar a categoria. A categoria deveria ser respeitada pelo seu sindicato, para depois pedir respeito de políticos, né? Eu vejo assim. Na verdade, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, há mais de 10 anos, possui uma diretoria que não fazem eleições democráticas para as escolhas da sua diretoria executiva. E que já há algum tempo não pagam os delegados e os diretores do interior do estado. Eles deveriam repassar 20% daquilo que arrecadam. E é um autoritarismo muito grande por parte dessa diretoria, que em 2005, né, foi pressionada pela base que naquele tempo estava sindicalizada a fazer a maior greve de todos os tempos. Greve, inclusive, no ano do ex-governador Eduardo Braga. Eles não fazem eleição, as assembleias deles são assembleias de cartas marcadas,
né? E quando eles percebem que não vão ser a maioria dos votos, ter a maioria dos votos durante a Assembleia, eles fretam ônibus e trazem professores daqui das regiões metropolitanas da cidade de Manaus, como aconteceu. Mas eu escuto isso, professor, há muitos anos. É verdade, há muitos anos. Ninguém consegue mudar? Eles conseguem fazer isso esse tempo todo? Fazem isso, né? Eles intimidam, eles não deixam professores que são sindicalizados adentrarem a Assembleia, inclusive uma professora, né, não entrou, né, e ela estava sindicalizada, pegou, mostrou o contra-cheque com um desconto de 1% que o sindicato nos faz, né, e não conseguiu entrar. Então eles manipulam muita coisa, e isso para mim não é democracia. Mas eu vejo esse movimento hoje muito forte. Eu vejo um movimento maior do que o sindicato. É o que eu estou vendo. Não seria a hora, então, de fazer uma coisa mais justa, mais às claras para a sociedade? Não seria um momento de impeachment, de tirar essa direção? Em novembro haverá a eleição do Sintean novamente. Estamos chamando os professores a voltarem a se sindicalizar, né? E já os que são sindicalizados para poder discutir a educação lá por dentro e transformar o Sintean em um sindicato mais plural e democrático, porque, vejam, as últimas diretorias foram aclamadas e hoje o sindicato não consegue encher nenhuma Kombi. E os movimentos, eles sim, gozam de prestígio com a categoria, porque a categoria não está satisfeita, né, nem em relação à conjuntura estadual, SEDUC, nem à conjuntura municipal, CEMED. Né? Então, essa é a situação do nosso sindicato. Beleza, eu quero agradecer a sua presença aqui, professor, que o Christian já está fazendo sinal ali, que só faltam 2 minutos, vai acabar. E eu queria que o senhor usasse para suas considerações finais, depois volta comigo para finalizar o programa, Christian. Eu gostaria de agradecer ao Riad Balude por esse espaço que está dando aos servidores do Estado do Amazonas, e queria falar para você, professor, eu quero dizer que a luta, ela é perene, a luta vai continuar, nós sempre somos uma categoria que somos injustiçados e devemos realmente lutar por conquistas, lutar por valorização. Eu gostaria que você ajudasse a escrever esse novo capítulo da nossa história. Em novembro haverá a eleição do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Vamos tirar aquele pessoal que está ali e vamos fazer um sindicato mais plural e mais democrático. Muito obrigado a todos, um bom dia. Eu quero deixar claro aqui que também o espaço é aberto ao sindicato do Sintean, né? Pode, a hora que quiser, pode ligar para cá, marcar a nossa gravação, é sempre quinta-feira, 2h30 da tarde, pode vir para cá e do mesmo jeito que a gente está recebendo o movimento, a gente recebe o sindicato também. É bom que o sindicato venha, porque para mostrar a clareza que o que a gente tem escutado aí é só pancada. Não é o primeiro professor que está aqui e aonde a gente anda a gente só escuta isso, que o sindicato é pelego, que o sindicato é isso. Está aberto aqui o espaço para o Sintean, né? É o Sintean. Tá aberto o espaço aqui, é só marcar, tá certo? Também tem que marcar, não pode chegar aqui e querer que aqui não é bagunça não, tá? Então é marcar, ligar, tratar direitinho, a gente senta aqui e conversa, e aqui você vai escutar as perguntas que eu quero fazer. Aqui ninguém arma pergunta não. Tanto é que eu falei do movimento, né? Por que o movimento está esse tempo todo e o sindicato aí todo o tempo e toda a história é essa, toda vez, o sindicato faz isso, faz aquilo, e por quê? O movimento deixa. Agora é hora de mudar, né? Eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. O programa está aberto para educação. Meus amigos, você que tem empréstimo consignado, venha para cá. Nós temos a Manaus, né, Christian? Meu amigo Ivan, minha amiga Rosane, tá? Venha para cá, ligue que a gente vai refinanciar num juros mais barato. Falo todos os sábados aqui e quero dizer para você que sábado que vem eu e você aqui na Rede TV, porque este programa ninguém cala, este servidor ninguém cala. Já tentaram em outras vezes, mas não vão calar, porque aqui a gente fala a razão, a gente fala a verdade, a gente é bem informado, a gente se informa aqui, ó. Veja, Época, Isto É, jornais, é aqui que a gente se informa. E também noticiário nacional e internacional, porque para quem não sabe eu falo muito bem o árabe, o inglês, o espanhol, sou poliglota. Falei mais de 2 línguas, sou poliglota, né, professor? Bem, eu quero agradecer mais uma vez meu público inteligente, muito obrigado, e eu preciso de você para a gente mudar a nossa história, mudar a história do Brasil, voltar ao Brasil a ser o Brasil brasileiro, da alegria, da satisfação. Temos uma Copa do Mundo aí que poderia ser realmente a Copa das Copas, só depende da gente.
Esse ano de eleição. Vamos pensar e vamos mudar a nossa história. Muito obrigado, fique com Deus e tenha um bom final de semana. Voz do servidor.